E quem nós recebemos no Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira é o Arley Romeiro, ele que é diretor financeiro da Associação dos Produtores e Empresários Rurais, a APER. Arley, seja bem-vindo, bom dia, é um prazer ter o senhor aqui conosco no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Para nós é uma grande oportunidade, um prazer também estar no Notícias Agrícolas aí, podendo levar informação importante e relevante para o produtor rural, não só gaúcho, mas o produtor rural nacional, né? Que todos, não só o Rio Grande do Sul aqui, tudo bem, a situação aqui para nós está bem mais complicada, mas a gente tem produtor rural passando por dificuldade em outros estados aí, por queimadas, por chuvas, enfim, todo tipo de catástrofe climática aí que a gente tem enfrentado nos últimos tempos. E, Arley, é bastante preocupante observar a morosidade que esse assunto do crédito ou da assistência financeira, eu não sei mais como nós podemos chamar aquilo que precisa ser feito para atender o produtor gaúcho, tem sido tratada entre as autoridades. Ficou bastante claro e evidente as necessidades do produtor gaúcho, dos empresários rurais do Rio Grande do Sul, depois de tudo que aconteceu, mas mesmo assim foi uma lentidão, uma gincana burocrática que ainda não traz soluções. Diante disso, qual é o atual momento do Estado, qual é o atual cenário do produtor gaúcho que sofreu e ainda sente os impactos daquela tragédia das enchentes em maio de 2024? É assim, né, Carla? Essa é uma situação extremamente complexa, porque essa dificuldade, né, de acesso às linhas de crédito, coisa e tal, ela segue, né? Isso aí ela não mudou. Ontem, até nós tivemos uma coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa aqui, aonde a APER, em parceria com a ProSoja, né, e com o apoio técnico do senador Luiz Carlos Reis, nós apresentamos um projeto de securitização que vai beneficiar, se o caso ele seja aprovado, e a gente precisa que seja aprovado esse projeto de securitização, não só o Rio Grande do Sul, mas outros estados também que, porventura, estejam passando por situações semelhantes aqui, ou enfrentem alguma tragédia climática, alguma frustração de safra ou por cheia, ou por estiagem, entendeu? E a maior dificuldade que o produtor rural tem, e não é só aqui no Rio Grande do Sul, é a forma como a gente busca o crédito nas instituições que operam as linhas de crédito rural, entendeu? Porque a gente tem travado uma batalha intensa com relação a isso, porque por mais que as linhas de crédito que tenham sido disponibilizadas no ano passado, elas foram muito escassas, foram muito pouco, né? Bem abaixo daquilo que é necessário, e junto com isso, toda a dificuldade do produtor chegar e acessar aquela linha, né? Por falta de informação das instituições, por falta de orientação, por dificuldade também, impostos que muitas vezes impostos de maneira equivocada, né? Então a gente está fazendo um trabalho também de informação e de orientação para o produtor rural, para que ele tenha a real noção daquilo que é direito dele quando ele vai acessar uma linha de crédito rural nas instituições financeiras. Porque hoje ele é muito distorcido. Tá? Por exemplo, o produtor rural ele tem frustração da safra, ele tem lá o manual de crédito rural que dá condições de ele fazer a prorrogação daquele valor que ele tirou na instituição financeira, prorrogar ela com a mesma taxa contratada do contrato original. Isso não acontece. Né? O que acontece? As instituições financeiras acabam colocando o produtor rural numa outra linha, oferece uma outra linha de crédito chamado crédito livre ou outro, uma CPR, coisa e tal, com taxas de juros impagáveis. E acaba girando uma bola de neve e levando o produtor rural numa situação de endividamento que ele não consegue mais pagar. É o momento que ele não consegue mais pagar, ele é negativado. Sendo negativado, ele não consegue acessar recursos do governo. Né? Então, a gente está com essa situação posta, e não é só aqui, eu repito, isso ocorre em todo o Brasil, né? Mas aqui ela ficou muito mais evidente, por quê? Porque a enchente levou as garantias que o produtor tinha para poder fazer a rolagem da dívida. Né? Levou o trator, levou a terra, levou o gado, levou o suíno, levou o frango, entendeu? O produtor não tem garantias para colocar no banco para poder fazer a rolagem da dívida. Né? E com esse fato, né, obviamente as instituições não prorrogam, não fornecem, não oferecem, não disponibilizam
acesso às linhas para o produtor rural poder plantar, poder fazer o seu custeio, fazer o investimento para poder se manter e tocar a sua atividade, né? Então, a gente tem que chamar atenção para isso, né? Que não é só a questão da disponibilidade de recursos, mas principalmente, eu repito, tá? A forma como as instituições financeiras tratam a política de crédito no país, tá? Isso é uma política de crédito do governo federal, né? Tem um regramento lá e ela tem que ser seguida e, infelizmente, não é o que ocorre. Agora, Lei, como isso poderia ser revertido? Há também um movimento, né, acontecendo aí no Rio Grande do Sul para promover essa securitização das dívidas por conta justamente do clima. E esse ano é mais um ano difícil para o produtor gaúcho. Então, mesmo aquele produtor que conseguiu, com qualquer máximo esforço, fazer a safra também está perdendo, e essa instituição financeira teria que criar talvez parâmetros específicos para esse produtor nesse momento, que justamente como você pontuou, não tem garantias para entregar. Então, como é que essas iniciativas vão acontecendo e como isso poderia ser revertido? Quem teria de conversar, ou como é que as discussões e as negociações com essas instituições financeiras poderiam acontecer para que houvesse uma perspectiva diferente delas em relação ao produtor gaúcho afetado por essa situação de maio do ano passado? Assim, ó, o projeto de securitização, a gente está pedindo um alongamento das dívidas, né? Ou seja, não está pedindo para não pagar. O produtor ele quer pagar a sua dívida, ele sempre pagou a sua dívida, né? Ele briga muito para manter o nome dele, né? Que para ele o que tem de maior valor é o nome, né? Então, o projeto de securitização vem, né, com a intenção de a gente fazer um alongamento da dívida, né, com condições que o produtor realmente consiga pagar com taxas de juros aceitáveis, né? E essa questão do produtor que acessou com muito custo, conseguiu acessar alguma linha, né, e conseguiu plantar e agora está perdendo, tendo em vista a estiagem aí, a gente tem uma expectativa por hoje, a gente passado de 100 municípios com decreto de emergência devido à estiagem, né? Já tem vários confirmados, já mais de 50, se não me engano, né? E tem outros tantos aí encaminhados, né? Então, o produtor rural que acessou lá uma linha do Plano Safra, lá um crédito controlado, né? O MCR garante para ele, antes do vencimento, fazer o laudo do que ele perdeu, né? E fazer um requerimento, levar na instituição financeira, e esse valor tem que ser prorrogado. Entendeu? É isso que a gente está batendo aqui, essa fiscalização dos órgãos fiscalizadores, que a associação tem uma notícia de fato que está no Ministério Público Federal, onde a gente solicita que essa fiscalização ocorra, né? E a gente está pedindo para que as outras entidades representativas se juntem a nós nessa notícia de fato, para demonstrar o problema e a importância, a relevância de fazer essa fiscalização, de acompanhar como é conduzido, né, as negociações desses contratos nas instituições financeiras, né, principalmente nas cooperativas, né, que são instituições, nas cooperativas de crédito, que nasceram justamente para tentar fugir das altas taxas dos bancos comuns e coisa e tal, e que a gente tem tido uma dificuldade gigante, né, em fazer essas prorrogações, em fazer esses alongamentos, que é garantido lá pelo Manual de Crédito Rural, né? Muitas dizem assim, não, isso não é garantido, mas tem uma decisão do STJ lá, a súmula 298, que garante, já diz, está pacificado, que é um direito do produtor rural fazer essa prorrogação, buscar esse alongamento com base no MCR, caso ele tenha alguma frustração da safra, alguma dificuldade de comercialização, enfim, ele faz o laudo, comprova, ele não assim, tem toda uma questão técnica, entendeu, Carla? Né? Sim, E o sim. produtor rural faz isso e as instituições desconsideram, né? O que eles fazem? Não é elegível, não tem como prorrogar, se tu prorrogar, tu não vai conseguir acessar mais crédito aqui na cooperativa ou no banco, e isso não pode, isso é irregular, né? Para não dizer ilegal, tá? E o produtor rural, como é uma pessoa de boa fé e entende que aquela pessoa que está do outro lado do balcão no interior do estado é inclusive um amigo dele, onde ele toma um cafezinho, Verdade. né? Ou joga o futebolzinho, Sim. né? Ou tem lá a sua
entretenimento lá, seus momentos de descontração com essas pessoas, né? Ele tem que entender, o produtor rural tem que entender que essas pessoas representam uma instituição financeira e eles têm um trabalho a cumprir ali. E a gente, como produtor, tem que estar bem informado e saber o que é direito e como fazer para fugir desse tipo de situação. E a raiz do endividamento do campo, tá? As estiagens, as enchentes, elas são situações incontroláveis, tá? A gente não tem como controlar isso, tá? Agora, esse procedimento, a forma como é conduzida a política de crédito, né, isso sim é controlável. E a gente precisa que as instituições reguladoras, fiscalizadoras, Conselho Monetário Nacional, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal e, até Polícia Federal, caso seja necessário, entendeu? Que são os órgãos responsáveis por controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos da União, que é o interesse, isso é o interesse da União. Pode ter está ocorrendo um desvio de finalidade com relação aos recursos que são aplicados na agricultura. E a gente tem que coibir isso, e quem é que está sendo afetado? O produtor rural, né? Arley, eu queria entender como é que vocês receberam a última informação, informação oficial, né, se a gente pode chamar dessa forma, quando a Câmara aprovou a medida provisória que abria aquela linha de crédito de 1 bilhão e 600 milhões de reais para ajudar, ou enfim, né, para trazer algum alívio ali para o produtor do Rio Grande do Sul, que tem ali uma série de medidas propostas nessa medida provisória, incluindo a formação de estoques de arroz, a reconstrução de estradas, a reconstrução, inclusive uma parte desse recurso está prevista ali para o assentamento de famílias, né, para o processo de reforma agrária, enfim. Como é que vocês receberam a informação da aprovação dessa medida provisória e desse volume de dinheiro, como ele foi descrito ali na aprovação de 1 bilhão e 600 milhões de reais? O quanto isso muda ou não muda nada do que vocês estão vivendo nesse momento? Tá, é assim, ó, Carla, toda e qualquer notícia que a gente receba de aporte de recurso para auxiliar, né, o povo gaúcho, o agricultor, enfim, né, ele sempre é bem-vindo, né? Mas a gente viu que tinha algumas distorções ali. Até eu não tenho agora de pronto aqui, ela tinha que ser aprovada no Senado também. Não sei se já foi aprovada no Senado, mas está me dizendo que foi aprovada, acredito que sim, né? A gente viu que tinha algumas distorções ali, por exemplo, né? Esse recurso destinado a estoque de arroz, né? Esse valor ali a gente não entendeu como sendo bem-vindo, né? Porque, afinal de contas, afeta o produtor gaúcho aqui com relação à produção de arroz, né? Algumas medidas que estavam postas ali, a gente discorda, né? E a gente precisa da sensibilidade do governo, né? Para que enxergue a agricultura da forma como tem que ser, né? E o investimento ele tem que ocorrer porque, assim, ó, a gente costuma ver na imprensa que o agro é a locomotiva do país. O agro move o país, o agro sustenta a economia do país. Só que o que tem que chegar para a população, principalmente a população da cidade? A que custo que o agro é a locomotiva do país? Exato. Entendeu? Eu posso dizer, é o sangue do produtor, né? E essa informação não chega, né? Essa propaganda não chega na cidade. E é importante que a gente faça ser difundida essa informação para que o povo da cidade entenda, né, da dificuldade que aquelas máquinas com alta tecnologia, aquilo ali é uma ferramenta de trabalho, né, que o produtor rural precisa ter aquilo ali na sua propriedade. Aquilo ali não é sinônimo que o cara está nadando, está em berço esplêndido, né? O povo da cidade não sabe a dificuldade que o produtor rural passa no campo para poder se manter na atividade, para poder produzir e fazer o que ele gosta de fazer, que é botar o alimento na mesa do brasileiro. Arley, como é que... Eu tenho até aqui um comentário da Aline dizendo assim, ó, nessa questão, o produtor não tem que contratar o Proagro ou o seguro quando ele pega o crédito. Quando a gente traz eu acho bom essa pergunta, esse comentário, porque isso nos ajuda a mostrar também para a nossa audiência que quando a gente trata do Rio Grande do Sul pós-enchentes de 2024, toda essa questão quase que foi literalmente por água abaixo. Então, ou o Proagro ou o seguro, tudo se encareceu demais. E o produtor, sem conseguir
conseguir acessar ou crédito ou contratar um seguro, está ainda mais desassistido, né? Exatamente. E isso é outra questão, tá? A gente está falando aqui, que eu trouxe para ti, que chama a atenção da forma como é conduzida a política de crédito pelas instituições financeiras. A gente tem dificuldade também dos seguros, do Proagro, enfim, entendeu? São todas políticas e situações, né, que tem que ser revista e tem que ser amplamente fiscalizada para que ela seja cumprida de fato como para aquilo para qual ela está sendo proposta, né? Porque não adianta a gente ser. A situação do produtor rural hoje tem muito produtor que não teve condições de acessar um seguro, por exemplo, entendeu? Ou quando teve a frustração, agora foi acessar lá o seguro, e o seguro cobre um percentual irrisório lá do que ele perdeu, entendeu? Né? E isso é uma dificuldade gigante, ou seja, a gente está atravessando uma situação assim, né, de dificuldade em todas as situações, de acesso, de seguro, né? Na verdade, o que a gente precisa é de uma garantia para poder produzir. É isso que o campo precisa, uma garantia e de investimento, né? Mas um investimento de forma responsável, daí essa responsabilidade vai de encontro a essa questão que tem que ser fiscalizado, tem que ser controlado, né, pelas instituições responsáveis, para que o produtor não chegue na situação que está hoje, né? Porque o produtor está endividado, não é porque ele teve uma má gestão na propriedade dele ou qualquer coisa parecida. Ele está endividado, né? Porque teve estiagem, né? Nós estamos aí 5 anos, né? 4 estiagens aí, uma cheia, né? Tem estiagem, tem cheia, ou seja, são variáveis que ele não tem controle disso, né? E as instituições têm que se dar conta, né, que as coisas não funcionam assim. O produtor rural tem que chegar lá na instituição e receber a orientação devida, de, olha, tive frustração na minha safra, que perdi, coisa e tal, está aqui o laudo, como é que eu faço? O senhor pode prorrogar, pode fazer assim, fazer assado, essa aqui é a melhor opção. Não, o que acontece hoje é que, não, o senhor não tem o que fazer aqui, mas nós temos essa outra linha de crédito aqui que o senhor pode acessar, né? Que é o chamado crédito livre, e que tem, a única coisa que tem de livre é a taxa de juros, e que também é limitada, né? É limitada porque quando essa taxa não é prevista pelo Conselho Monetário Nacional, ela é limitada a 12%, e as instituições desconsideram essa limitação. Tanto que tem contratos aí, que produtores que assinaram CDI mais 16%, isso é impagável. A juros mensais, né? O produtor tem 2 colheitas por ano, como é que ele vai pagar um financiamento mensal? Claro. Tá? Bom, olha só, Arley, eu quero primeiro garantir ao senhor portas abertas aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio, em toda a nossa programação, para a gente continuar atualizando essas informações, desejar que vocês tenham coragem para continuar passando por tudo isso e garantir que os produtores estejam assegurados para tocar a sua vida em frente. Então, obrigada por dividir essas últimas informações e principalmente por orientar a nossa audiência que está nos acompanhando aqui, que é maciçamente de produtores rurais. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que o senhor esteja mais vezes aqui e que as notícias sejam ainda ou cada vez melhores, né? Que ao vir o senhor nos traga notícias cada vez melhores. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a oportunidade, Carla, e eu aproveito aqui a tua audiência e o teu espaço para deixar um recado para o produtor rural, tá? Que atravessa essa dificuldade e que tem a dificuldade de acessar os recursos, né? Acessar a sua prorrogação, o seu alongamento de dívida nas instituições financeiras. Produtor rural, registre toda e qualquer negociação que os senhores tenham com as suas instituições financeiras. Peçam a cópia do contrato que vocês estão assinando. É um direito dos senhores pegar a cópia do contrato e de todo e qualquer documento que envolva as linhas de crédito que os senhores estão acessando nas suas instituições. Isso é extremamente importante para que, caso seja necessário, vocês tenham como cobrar a responsabilização da instituição que não cumpriu aquilo que deveria ter sido cumprido. Peçam cópia dos seus documentos. Vamos colocar isso, então, em pauta também e reforçar esse alerta. Arley, muito obrigada mais uma vez. Um bom final de semana para vocês. Bom trabalho por aí. E como eu falei, coragem para continuar, meu amigo. Portas abertas aqui para você. Obrigada. Obrigado. Um abraço. Um bom dia. Um abraço. Bom dia.